transparências número 4. Só me acertar aqui. Ai, meu filho. Então, bom dia. Nós começamos, então, a entrar na última etapa do curso, que é a solução de problemas envolvendo guias e cavidades. Para simplificar a análise, a gente vai se dedicar apenas à geometria retangular, ou seja, guias e cavidades retangulares, de tal maneira que a técnica de separação de variáveis possa ser utilizada no sistema de coordenadas cartesiano, né, retangular, para a gente obter soluções, os modos que propagam, no caso de guias, ou que ressoam dentro de cavidades. Então, para isso, a gente vai, mais uma vez, separar, identificar as nossas soluções como TE, TM e, consequentemente, TEM, e fazer a análise apropriada. E aí a gente aproveita a solução matemática desses problemas para entender melhor como operam, para que servem tanto os guias de onda, que funcionam um pouquinho diferente das linhas de transmissão vistas anteriormente, e como operam as cavidades. Então, apesar das geometrias serem particulares, retangulares, diversos conceitos são válidos. As fórmulas mudam, mas os conceitos são válidos para qualquer tipo de guia, de ondas ou de cavidade. Então, a gente aproveita essa geometria relativamente mais simples, onde a gente pode utilizar as coordenadas retangulares para explorar um pouco mais os dispositivos, né? O guia e a cavidade. Então, aqui estão, a gente começa mostrando exemplos de guias de onda. Como eu sou um cara de antenas, mais precisamente de antenas refletoras, eu puxo a brasa mais para minha sardinha. Então, aqui temos uma antena refletora utilizada em radar de aeroporto. Você já deve ter visto, não talvez pintadas de vermelho, mas de outra cor, esse tipo de antenas próximo a uma torre de operação de aeroporto. Isso aqui é um radar. Repara que esse refletor ele é mais largo no sentido horizontal. Se você fizer um dia a matéria de antenas, você vai ver que uma abertura radiando mais larga nesse sentido horizontal, ela gera um feixe mais estreito no plano horizontal e mais largo no plano vertical. Esse feixe mais estreito no plano horizontal permite maior resolução. Você tem que identificar onde está o avião. Sua antena não pode receber informação de todas as direções, porque se ela recebe informação de todas as direções, você não sabe de onde vem o sinal do avião, o eco que vem do avião. Então tem que ser algo estreito. E aí, para cobrir todo o espaço, essa coisa fica girando em torno de um eixo. E aí, naqueles filmes de aeroporto, né, você vê aquela faixa verde passando na tela do operador, do controlador de voo. Na verdade, é a direção onde o feixe está varrendo. E assim ele consegue identificar as direções de onde vem um avião. Com dois ou três radares, você inclusive consegue fazer triangulação e determinar não só em azimuth, mas também em elevação a direção desse avião. Bom, no caso aqui de antenas refletoras, é muito comum no foco do refletor. O refletor apenas reflete, tanto na transmissão como na recepção, ele reflete a energia, de tal maneira que no foco desse sistema refletor você tem uma outra anteninha que a gente chama de alimentador, uma cornetinha. E ela é ligada ao transmissor receptor através de guias de onda. Ó. Então aqui tem um exemplo, aqui atrás, ó, nessa figura maior, um exemplo de um guia de onda retangular. No caso, ele faz curva, né? Tem que fazer. Nós não vamos estudar os efeitos
de curvas como essa aqui no curso, tá? Nosso guia vai ser um guia retangular infinito. Mas aqui tem um exemplo de aplicação de guia de onda. Geralmente ele ocorre quando você precisa operar, né? Ao invés de usar um cabo coaxial, por que usar um guia de onda retangular ou circular? Geralmente, quando a frequência de operação é maior e os níveis de potência necessários são maiores. Porque, diferentemente do cabo coaxial ou do par trançado, aqui dentro não precisa ter nenhum dielétrico. Geralmente, esses guias são tubos, né? São ocos por dentro. Consequentemente, você não tem os efeitos deletérios do dielétrico, perdas, principalmente em frequências mais altas. Aqui, outra aplicação, no caso aqui, de novo, antena refletora, isso é um radiotelescópio. É um radiotelescópio, já não se fabricam tantos como esse. A tendência hoje é você construir radiotelescópios telescópios com mais antenas menores. Então, isso aqui é uma das últimas antenas enormes construídas. Se não me engano, essa aqui tem de diâmetro projetado cerca de 200 metros. E é um sistema com 2 refletores. Tem um refletor aqui em cima, ó, que dá para ver melhor nessa figura, e tem um refletor principal aqui embaixo. E aqui, ó, nessa casinha, dá para ver aqui, você tem a sua cornetinha, que no caso aqui é uma cornetona. E aqui são várias. Para cada faixa de operação, isso aqui gira e você escolhe a corneta que você põe no foco desse sistema duplo refletor. Então, na transmissão, a energia levada através de um guia de onda chega numa corneta como essa, reflete no subrefletor, que por sua vez direciona essa energia para o refletor principal, que por sua vez joga para frente. Na recepção é o inverso, tá? Então, mais uma vez, em frequências mais elevadas, com a necessidade de potências maiores, a tendência em comunicações é utilizar o guia de onda ao invés de uma linha de transmissão, por exemplo, um cabo coaxial, tá? Então, nós vamos estudar nas próximas aulas guias de onda, mas restringindo o estudo à geometria retangular. Alguma pergunta antes de prosseguirmos? Não, tá tranquilo. Beleza? Então, no início da aula de hoje, a gente vai fazer uma revisão. A gente já estudou isso quando a gente estudou ondas planas, lá atrás, na hora de definir. Aliás, minto. Quando a gente começou a estudar linhas de transmissão, a gente viu o que a gente vai ver agora. Aliás, na verdade, a gente viu isso daqui tanto em linhas de transmissão, no início de linha de transmissão, como também em ondas planas, nas duas. A gente vai fazer uma revisão, primeiro, das soluções TE-TM e TEM, isso a gente viu em linhas de transmissão, e depois da utilização de separação de variáveis, que a gente tinha visto antes em ondas planas. Então, isso é uma revisão do que já foi visto antes no curso. Então, a gente está lá no capítulo 10 do nosso livro-texto, e vamos fazer uma revisão das soluções TE, TM e, consequentemente, TM. Então, antes de mais nada, vamos mostrar uma particularidade das equações de Maxwell para meios lineares, homogêneos, isotrópicos e sem fontes. Então, por exemplo, quando a gente for estudar o guia de onda, nós não vamos estar preocupados com as fontes que geram o campo dentro do guia. A gente vai estar interessado em, uma vez o campo gerado, como ele se propaga no guia. Ou seja, as fontes que geram o campo vão estar fora do volume da região onde o estudo vai ser feito. Então, nessas regiões onde não existe uma fonte de corrente, uma anteninha, por exemplo, a nossa equação, as leis de Ampère e de Faraday, são escritas dessa maneira, ó. Rotacional de E igual a menos J ômega mi H.
E a gente vai tirar o divergente dos dois lados dessa equação. Então, vai ficar de um lado divergente do rotacional, que por acaso é o rotacional do campo elétrico, e do outro lado, ó, J ômega mi são constantes, passa para fora da derivada, vai ficar o divergente de H. Acontece que, por definição, se as derivadas forem todas bem definidas, divergente de rotacional é identicamente nulo. Isso aqui não tem nada a ver com eletromagnetismo, isso aqui é matemática. Consequentemente, como ômega e mi não são nulos, nós chegamos à conclusão que, se isto é verdade e o meio não apresenta fontes, então divergente de H é zero. Ou seja, a lei de Gauss magnética, ela já está dentro da lei de Ampère. Se fizer o mesmo com Faraday, então rotacional de H igual a J ômega epsilon é. Tira o divergente dos dois lados e, por motivos análogos, você vai chegar à conclusão que divergente de E é igual a zero. Ou seja, se o meio linear homogêneo isotrópico, a região, também não apresentar fontes, as leis de Gauss para meios sem fontes, repara que aqui ó, não apareceu a densidade de carga elétrica fonte. Ó. A lei de Gauss, as duas leis de Gauss já estão implícitas nas leis de Ampère e Faraday. Então, você não precisa dessas duas equações. Basta as leis de Ampère e de Faraday para você resolver o seu problema. Faraday e Ampère, né? Troquei. Ou seja, para meios lineares homogêneos isotrópicos e sem fontes, as leis de Gauss já encontram-se implícitas nas leis de Faraday e Ampère. E, consequentemente, as condições de contorno que são necessárias para resolver os problemas são aquelas oriundas dessas leis. Porque se essas leis de Gauss já estão implícitas, se essa informação já está implícita aqui dentro, significa que, se você satisfizer as condições de contorno associadas a essas duas leis, automaticamente as condições de contorno dessas outras duas já estão garantidas. E se você olhar lá no início do curso, as condições de contorno que vêm das leis de Ampère e de Faraday são aquelas sobre as componentes tangenciais do campo elétrico e do campo magnético, que são essas aqui, ó. Componente tangencial do campo elétrico através de uma interface é contínua, e a componente tangencial do campo magnético através de uma interface é contínua também, a não ser que haja uma densidade superficial de corrente elétrica. Então, estas daqui, ó, são as únicas condições de contorno que você precisa se preocupar para resolver problemas quando o meio linear homogêneo isotrópico não apresentar fontes. Então, o que a gente vai fazer, a gente já fez antes, já que a gente não precisa dessas leis aqui, ó, das leis de Gauss, a gente vai ficar apenas com as leis de Faraday e Ampère. E como a gente vai querer resolver problemas em coordenadas retangulares, eu vou pegar essas equações, que são equações vetoriais, e vou expandi-las nas suas componentes cartesianas, que é a próxima transparência. Ó. Então, eu peguei a lei de Faraday e desmembrei esse rotacional nas suas componentes x, y e z. E fiz o mesmo do lado direito. Peguei o vetor H e desmembrei ele nas suas componentes x, y e z. Então, aqui a gente percebe que a equação vetorial, na verdade, nos dá três equações escalares. É só igualar a componente x de um lado com a componente x do outro e para as outras componentes. Para a lei de Ampère, algo parecido. Então, na verdade, o problema vai ser resolvido, desde que o meio não tenha fontes, através dessas 6 equações escalares. Até o momento, alguma pergunta?
Não, tá de boa. Beleza? Mas, repare, essas equações, do jeito como elas estão escritas, elas não são interessantes na solução do problema. Porque, olha só, nós temos aqui, ó, de um lado, derivadas das componentes vetoriais do campo elétrico, numa equação, e campo elétrico, no caso sem as derivadas, noutra equação. E algo parecido acontece para o campo magnético. Então, nós temos esses termos cruzados. As equações têm termos que aparecem em diferentes equações. Então, isso não é interessante. Então, o que a gente faz é reescrever essas 6 equações escalares em outras 6 equações, sem que haja perda de informação. Apenas para fazer com que as equações fiquem um pouco mais simples na hora de resolver o problema. E, basicamente, o que a gente faz é, por exemplo, substituir esse EX, ó, que aparece aqui, ó, por exemplo, aqui e aqui, ó. E a gente vai fazendo, eu não vou mostrar os detalhes, isso aí você em casa sozinho faz isso com tranquilidade, substituindo equações umas nas outras, é possível, sem dificuldade, mostrar que estas 6 equações, elas podem ser reescritas desta maneira. Por exemplo, essa daqui, ó. Como é que eu cheguei nessa equação? Eu peguei uma equação onde tinha o Hz e substituir nela, por exemplo, cadê? Peguei essa equação, por exemplo, essa última aqui, ó, deriva dos dois lados em relação a y, ou não foi bem isso não, peraí. Pega essa equação, ó, que aparece Hz. Ih, agora eu vou me enrolar. Então, como está gravando, vai ficar feio, peraí. Enfim, você vai substituindo com calma uma nas outras e você consegue, por exemplo, obter, deixa eu mostrar todas, reescrever aquelas 6 equações nessas daqui, ó. Agora, elas têm, essas equações, se você olhar com mais cuidado, observe que elas têm umas características interessantes. Repare que eu destaquei 2 aqui em vermelho. Eu consigo reescrever as equações de tal maneira que uma delas seja essa daqui, ó, que é a equação de onda escalar, a equação de Helmholtz, para a componente EZ. Ó. Repare, essa equação só aparece a componente E na direção Z, não aparece mais nenhuma. E aqui embaixo para o HZ. Ó. Tá vendo? Essa equação é só o EZ e essa daqui é só o HZ. É lógico que dava para reescrever de maneira que aqui aparecesse o EX e o HX ou o EY e o HY. Mas aqui a gente vai querer definir TE e TM em relação à direção de propagação, a direção Z. Então, propositalmente, elas foram reescritas de tal forma que aqui aparece a equação de onda para o EZ, equação de onda homogênea, para o EZ e aqui embaixo para o HZ. Mas não é só isso, não. Repare que, uma vez EZ e HZ conhecidos, você determina dessa daqui o EX, dessa daqui você determina o EY, dessa daqui você determina o HX e dessa daqui você determina o HY. Ou seja, se eu conhecer as condições de contorno do problema e conseguir achar o EZ e o HZ, as demais componentes do campo eletromagnético são definidas. Então, o EZ e o HZ são, nesse caso, como as equações foram reescritas, são as componentes fundamentais. A partir delas, eu determino todo o campo, sujeito a determinadas condições de contorno, que aqui vão ser as condições de contorno de um guia retangular ou de uma cavidade retangular. Se o guia tivesse, por exemplo, seção reta circular, provavelmente eu não ia poder usar as coordenadas cartesianas, eu ia ter que usar coordenadas cilíndricas, mas isso a gente não vai ver aqui no curso. Então, por causa dessas observações, ó,
Primeiro, Z e HZ satisfazem a equação de onda homogênea. Dadas as condições de contorno, as demais componentes do campo eletromagnético são obtidas a partir do EZ e do HZ. Então, por causa dessas observações, nós podemos chegar às seguintes conclusões, que temos 3 soluções independentes. E qualquer solução é uma combinação linear dessas soluções, já que a gente está assumindo meio linear. Então, a gente pode decompor o campo nessas soluções fundamentais. Então, uma das soluções é aquela onde o EZ é nulo e o HZ obrigatoriamente diferente de zero. Por você ter um campo elétrico sem componente na direção Z, que no nosso caso vai ser a direção de propagação, essa solução é classificada como transversa elétrica, ou seja, o campo elétrico é perpendicular, transverso à direção Z. Então a gente chama isso de TEZ. Aqui nas notas de aula, para encurtar, a gente vai chamar só de TE. Então já está implícito que é transverso elétrico em relação à direção Z. Nós podemos ter a solução dual a essa, ou seja, o HZ é nulo e o EZ diferente de zero. Então isso caracteriza uma solução transversa magnética, ou seja, o campo magnético não possui componente na direção Z. Ele é ortogonal, transverso à direção Z. Essa solução vai ser classificada aqui como TM. E se os dois forem nulos, é a nossa solução TM, que a gente estudou quando vimos a onda plana uniforme e até a semana passada as soluções em linhas de transmissão. As linhas de transmissão são guias que suportam a solução TEM. O guia retangular, como a gente vai ver, não suporta a solução TEM. Ele só suporta soluções TE e TM. Kaique, como é que você pode me provar, com o que você já viu nesse curso, que o guia de onda retangular não vai suportar a solução TM? Ele não tem um dielétrica. Ele não tem um segundo Condutor. Isso. Cabo coaxial tem. A linha bifilar tem 2 condutores isolados. O guia retangular, a não ser que você colocasse um fio passando no meio dele, aí ele suportaria essa solução TM. Mas o guia retangular oco não tem um segundo condutor isolado, então ele não suporta a solução TM. A gente não viu isso, mas o cabo coaxial, além da solução TM, ele também suporta soluções TE e soluções TM. São os modos superiores. Só que nós não estudamos esses modos. Geralmente, em comunicações, o cabo coaxial é usado para sustentar apenas a solução TM. As outras são indesejadas. No guia retangular, no guia circular, na fibra óptica, as soluções são ou puramente TE e TM, como no caso do guia retangular, ou modos híbridos, ou seja, combinações de soluções TE com TM, como no caso da fibra óptica. Nós não vamos estudar todos esses guias aqui no curso. Vamos estudar apenas o guia retangular e tentar extrair desse exemplo a maior quantidade de informações que pudermos sobre a propagação de modos TE e TM dentro de guias de onda. Então, consequentemente, a determinação das soluções TE e TM se dará através da determinação das componentes EZ e HZ. EZ para a solução TM e HZ para a solução TE. E essas componentes, independente de ser TE ou TM, satisfazem a equação de onda de Helmholtz, a equação de onda homogênea. Logicamente, sujeita às condições de contorno do problema.
Próxima etapa é como vamos resolver essa equação de onda, independente se esse psi é o HZ ou se ele é o EZ. Essa equação de onda vai ser resolvida como ela já foi resolvida em ondas planas, usando a técnica da separação de variáveis. Então, essa técnica ela já foi vista anteriormente. Isso aqui também é uma revisão para nós. Então, antes de começarmos, como é que eu sei que a técnica da separação de variáveis pode ser utilizada antes de resolver o problema? Como é que a gente sabe, de antemão, que a técnica é aplicável? Que a solução é completa? A gente falou sobre isso, mas já faz tempo. Oi? Vou lembrar no... Quando todas as condições de contorno estiverem em superfícies, onde uma das coordenadas é constante, enquanto que as outras variam livremente. Então, por exemplo, no caso do guia retangular, eu vou adiantar aqui, ó. Ah, não está aqui o guia. No caso do guia retangular, obviamente que nós vamos escolher o sistema de coordenadas para ser, ó, parecido com isso daqui. No caso, exatamente desse jeito, né? A gente vai fazer o eixo Z coincidir com uma das arestas do guia. E para cá, à direita, vai ser a direção X, a coordenada X, e para cima, a Y. Então, repare, esta parede aqui, ó, está no plano onde X é igual a 0. Se essa dimensão do guia for A, essa outra parede está no plano onde X é igual a A. Essa terceira parede está no plano onde Y é igual a 0. E, finalmente, se essa dimensão aqui for B, essa última parede está no plano onde o Y é igual a B. Então, repara, todas as condições de contorno estão em paredes, no caso em planos, onde uma das coordenadas cartesianas é constante e as outras variam livremente. Lógico, variam livremente desde que você não saia do interior desse guia. Quando a gente aplica as condições de contorno, componente tangencial do campo elétrico tem que ser nula sobre a parede condutora elétrica perfeita. Então, quando a gente aplica as condições de contorno, repara, ela tem que valer nessa parede, onde X é constante, independente do Y e do Z. E ela também tem que ser aplicada nessa outra parede, onde o Y é constante, independente de X e Z. Só tem um jeito disso poder ser conseguido. É se a sua solução ela tem a dependência em X, independente das demais, a dependência em Y, independente das demais, e, consequentemente, a variação em Z, independente das demais. Se por acaso a seção reta do seu guia fosse triangular, você não pode usar a separação de variáveis, porque você vai ter, talvez, se a seção reta for um triângulo retângulo, talvez dê para colocar duas paredes em planos onde o X ou o Y é constante. Mas a outra parede, ela não ia estar num plano onde uma das coordenadas é constante. Consequentemente, isso aqui não seria verdade. Alguma pergunta? Não. Por exemplo, se o seu guia tivesse seção reta circular, dá para aplicar separação de variáveis, mas não em coordenadas retangulares. Você teria que adotar coordenadas cilíndricas para resolver o problema. Se a sua cavidade for esférica, dá para aplicar separação de variáveis, mas não em coordenadas retangulares. Você teria que usar coordenadas esféricas.
Então, o sistema de coordenadas que você vai adotar para resolver o problema utilizando separação de variáveis depende da geometria do dispositivo, depende da geometria onde as condições de contorno são impostas. Então, no caso do guia retangular, nós vamos orientar os nossos eixos, o nosso sistema de coordenadas desta maneira, de forma que todas as 4 paredes vão estar em planos onde uma das coordenadas é constante, enquanto que as outras variam livremente. Consequentemente, a gente já sabe que todas as soluções satisfazem essa propriedade aqui, ó. E aí, a variação em x vai se dar através de uma função que a gente vai classificar aqui, representar como f de índice x, a variação em y, f índice y, a variação em z, f índice z. E pode ser que determinadas soluções não dependam de x, ou seja, que f de x seja unitário. Pode ser que determinadas soluções dependam só de y e de z. Pode ser que certas soluções dependam só de x e de z. São casos particulares, mas de qualquer maneira, isso aqui é verdade. Então, o que a gente vai fazer, ó, independente desse psi representar o EZ ou o HZ, independente da solução ser TE ou TM, a gente sabe que essa componente satisfaz a equação de Helmholtz. Então, a gente vai substituir isso daqui dentro da equação de Helmholtz, da equação de onda homogênea. E vamos ver o que vai acontecer. Ó. Então, nessa primeira igualdade, eu simplesmente substituí o psi por isso daqui, ó. Em coordenadas cartesianas, esse laplaciano, ele é reescrito dessa maneira. É a derivada segunda em relação a x, mais a derivada segunda em relação a y, mais a derivada segunda em relação a z. No termo da derivada em relação a x, só a função fx é que depende de x. As outras duas não. Então, elas são passadas para fora da derivada. E algo análogo acontece nas outras componentes, ó. Próxima etapa é pegar esta equação e dividir tanto do lado esquerdo como do lado direito por psi, ou seja, por f de x vezes fy vezes fz. Repare, quando eu dividir isso aqui por fx, fy, fz, o fy e fz cortam, vai ficar 1 sobre fx. Aqui vai ficar 1 sobre fy. Aqui vai ficar 1 sobre fz. Aqui não vai ficar nada, vai ficar só o k ao quadrado. E aqui vai ficar 0, continua 0. Então, quando eu dividir dos dois lados pelo psi, eu reescrevo essa equação dessa forma. E aí, olha que coisa interessante, que é uma propriedade da técnica de separação de variáveis. Esse termo daqui, ó, esse primeiro termo, depende de que coordenada? X. E esse? Y. E esse? Z. E essa soma, independente do triplo x, y, z, tem que ser uma constante. Uma constante. Só tem um jeito de isso acontecer, é se cada um dos termos for constante. Não tem como você, por exemplo, faz o x constante, mas deixa esses caras variarem. Nunca vai dar a soma constante. Então, só é possível se cada um desses termos for constante. E aí a gente define essas constantes dessa maneira aqui, ó. Para o primeiro termo, eu defino como menos kx ao quadrado. Tem autores que usam mais ao invés de menos. Eu não gosto, é a pior coisa que se faz. Isso aí vem um vício, um hábito que vem quando o livro aborda não só a eletrostática e magnetostática, mas também a eletrodinâmica. Por causa dos problemas resolvidos anteriormente em eletrostática, e para manter a notação, o autor continua. Mas repare, se você colocar mais aqui, aqui vai aparecer cosseno e seno hiperbólico.
para que isso? Tá? Então, a melhor escolha em eletrodinâmica é colocar um sinal de menos aqui. Porque, olha só, qual é a função que derivada 2 vezes dá ela de novo? Porque é só passar esse f de x para cá, para esse lado, né? Exponencial. Exatamente, é exponencial complexa e o seno e cosseno. Tá? E aí, tudo que envolve a função fx, ó, eu coloco um índice x aqui embaixo, para a gente não trocar, confundir com as demais. E algo parecido acontece para as outras duas. Beleza? Quando estudamos ondas planas, como inicialmente não tinha parede nenhuma, a onda plana podia propagar em qualquer direção, nós preferimos escolher as exponenciais complexas. Lembra? Aí definimos o vetor k, aquela coisa toda. Aqui já vai ser diferente. Aqui, segundo os eixos escolhidos, vou voltar para trás. Ó. Segundo os eixos escolhidos, então Z vai ser a direção do eixo do guia. Então, para a variação em Z, a gente vai preferir usar exponencial. Pelos mesmos motivos que nos levaram a escolher exponencial para onda plana. Se você sabe, em princípio, que nessa direção vai ocorrer a propagação, então o melhor, o mais simples, é escolher exponencial. Nada impede de você escolher seno e cosseno, mas só vai complicar as coisas. Para que isso? Agora, nas outras duas direções, ó, repare, em x tem uma parede de um lado e do outro. Ó. Então, em x, em y, nós antecipamos propagação ou um comportamento estacionário do campo? O que você acha? Vai ser em XY. Vai ser estacionário. Vai ficar oscilando entre uma parede e outra. Então, em x e y, a gente vai preferir usar o seno e cosseno. Então, para fx e fy, nós vamos escolher uma combinação de seno e cosseno. E para a variação em z, a gente vai escolher a exponencial complexa, com um sinal de menos para o modo propagando na direção z, e com um sinal de mais para o modo propagando no sentido contrário. E comprimento de onda, velocidade de fase, velocidade de propagação, ó, é tudo definido como era antes de onda plana. Ó. Só que lá na onda plana, aqui era K. Agora no guia é K índice Z. Onde o K índice Z é dado por essa equação, que vem cá de cima. Ó. Menos kx ao quadrado, menos ky ao quadrado, menos kz ao quadrado, tem que ser igual a menos k ao quadrado. Essa é a equação da separação de variáveis. E o kz, ó, que vai nos dar as características de propagação desse campo, comprimento de onda, velocidade de fase, velocidade de grupo, ele vem dessa equação. Se a solução fosse TM, Kx e Ky seriam nulos. E o Kz seria o próprio K. Essas foram as soluções TM que a gente estudou antes. A gente não vai estudar de novo. Aqui, o Kx ou o Ky não serão nulos. De maneira que o Kz não é igual a K. E o fato do Kz não ser igual a K na solução TE ou TM vai fazer com que algumas coisas que não aconteceram antes na solução TM passem a acontecer agora. E é em cima disso que a gente quer estudar. O guia de onda aproveitando a geometria retangular, que nos dá fórmulas mais simples. Senos, cossenos, exponenciais complexas. Por exemplo, se a gente fosse resolver aqui o guia circular em coordenadas cilíndricas, ia aparecer função de Bessel. Elas não são complicadas, só que geralmente a gente fica mais tranquilo quando trabalha com seno e cosseno, porque a gente vê isso desde o jardim de infância, né? Tem interpretação trigonométrica, você sabe que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1,
Então, porque você sabe algumas características, você fica mais tranquilo e acha que é mais fácil. Por exemplo, se eu perguntar para você quanto vale o cosseno de menos 13 graus, você não vai saber responder. Vai ter que ir para a calculadora. Vai ter que resolver no computador. Mesma coisa com a função de Bessel. Enfim, mas a gente não vai estudar guias circulares aqui no curso, só o guia retangular. Então, essa última equação aqui em vermelho é conhecida como equação característica, que ela vai dar as características do nosso modo, da nossa solução TE ou TM. Também em alguns livros chamadas de equação de separação de variáveis, porque ela veio daqui, ó. Se essa equação não for satisfeita, é porque a equação de onda não está sendo satisfeita, consequentemente você está violando as equações de Maxwell. Então, seja lá o que acontecer, isso aqui essa igualdade tem que ser satisfeita. E aí, lembra que K ao quadrado, como sempre, é ômega ao quadrado, mi vezes epsilon. E o dielétrico pode ter perdas, então o epsilon pode ser complexo. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Não, tá de boa. Então, agora vamos entrar finalmente no guia de onda retangular. Eu peguei aqui mais algumas figuras. Guia de onda retangular é muito utilizado, então já tem suas dimensões padrões. E aqui nós temos o pessoal de comunicação, chama a turma de micro-ondas de, como é que fala? Gasista, né? Ou então é aquele cara que conserta cano, instala cano de água em prédio, em casa, né? Porque trabalha com essas estruturas aqui, ó. E tem as junções para fazer as curvas, etc, etc. Então, aqui estão alguns exemplos de guias de onda retangular. Até para mostrar para vocês que isso daqui não é teórico. Isso aqui, quer dizer, não é só teórico, é usado na prática. Tá? Nós não vamos estudar essas estruturas em curva. Para nós, o guia tem seção reta uniforme e, mais do que isso, infinita. Nesse curso, nós não estamos preocupados em saber, por exemplo, como jogar o modo, como excitar modos dentro do guia. Os modos são excitados de alguma maneira, nós queremos entender as características de propagação desses modos para tentar entender a utilidade do dispositivo. Então, esse é o objetivo aqui no curso. E, entre outras coisas, qual é a diferença entre o guia de onda e a linha de transmissão, por exemplo, o cabo coaxial, o par trançado? Por que não usar o par trançado ou o cabo coaxial, que são muito mais simples, muito mais baratos do que isso daqui? Ou seja, quando é que eu devo usar isso, ao invés de um cabo coaxial? Então, essa é a ideia do nosso curso. Então, até o final dessa aula é só conta, é pegar aquelas funções que vimos anteriormente, jogar dentro dessa estrutura, e temos 4 condições de contorno, 4 paredes, 4 condições de contorno. Inicialmente, a gente vai assumir que o guia não tem perda nenhuma. Então, inicialmente, a gente vai assumir que essas paredes são condutoras elétricas perfeitas. E a condição de contorno que vai ser imposta é, na parede de um condutor elétrico perfeito, o campo elétrico não pode ter componente tangencial. Então, a gente vai obrigar que as componentes tangenciais do campo elétrico sejam nulas nas 4 paredes, e com isso a gente vai determinar os coeficientes que ficaram lá para trás. O Kx, o Ky, a combinação seno e cosseno. E aí vamos achar os modos, os campos dentro desse guia, e mais, qual é a expressão do Kz, que é a nossa constante de propagação. Para o guia retangular, isso aqui já foi dito, a gente espera soluções estacionárias em x e y. Então, para as funções f de x e f de y, eu vou usar combinações de seno e cosseno, aonde as 4 condições de contorno vão nos dar, uma delas dá a relação entre AX e BX, outra vai dar a relação entre AY e BY, uma terceira vai dar os valores do Kx,
e uma quarta vai nos dar os valores do KY. E aí, achamos a solução, pelo menos para aquele modo. Em relação a Z, a gente vai usar a exponencial complexa e o sinal dessa exponencial vai depender da direção de propagação. Mais para propagação na direção menos Z e menos para propagação na direção mais Z. E aqui, para não complicar muito, mais, menos, mais, menos, mais, menos, a gente vai adotar a direção de propagação a Z positiva. E se por acaso um dia você tiver que lidar com campo propagando no sentido inverso, é só trocar o sinal do KZ. Troca o sinal do KZ, todas as fórmulas passam a ser válidas para aquela situação. Então, o nosso psi, que representa o EZ na solução TM, ou o HZ na solução TE, vai ser dado por isso. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Não. Beleza? Uhum. Sempre lembrando que K ao quadrado, que é igual a ômega ao quadrado mi epsilon, é kx ao quadrado mais ky ao quadrado mais kz ao quadrado. E a gente precisa dar uma atenção especial ao kz, porque nesta solução ele é a nossa constante de propagação. Então, arbitrariamente, eu acho que eu começo com a solução TE. Então, nós vamos achar agora as soluções TE. A gente vai ver daqui a pouco, na verdade, são os modos. A gente vai entender por que modos. Porque, na verdade, existe mais de uma solução TE. Da mesma maneira como você amarra uma corda de violão e dependendo de onde você põe o dedo, você pode ter diferentes harmônicos, essas soluções podem ter diferentes oscilações entre as paredes. Cada combinação de oscilações, uma solução, um modo diferente. Mas isso a gente vai ver no momento que a gente resolver o problema. Então, por definição, se a solução é TE, é porque o EZ é zero e o HZ é o nosso psi, dado por aquela combinação de funções que a gente viu antes. E para não ficar levando em consideração mais, menos, a gente vai daqui para frente assumir que a propagação é na direção z positiva e adotar essa exponencial complexa com sinal negativo. E se amanhã você precisar de estudar os modos propagando no sentido inverso, é só trocar o sinal do KZ. Isso não vai violar a equação de separação de variáveis, porque lá o KZ aparece ao quadrado. Então, trocar o sinal do KZ faz com que a equação de separação de variáveis continue a mesma. Você não precisa se preocupar com as consequências. Então, o que a gente faz é pegar aquelas leis de Faraday e Ampère, que eu mostrei antes, e que foram reescritas naquelas outras 6 equações. Lembra que a gente falou, agora, uma vez conhecidos o EZ e o HZ, as demais componentes são determinadas através da solução daquelas 4 equações que eu coloquei em cor preta. Uma dessas equações envolvia a componente EX do lado esquerdo com as componentes EZ e HZ do lado direito. Só que nessa presente situação, o EZ é zero. Então, o termo do EZ sumiu, ficou só isso daqui, ó. Tranquilo? Alguma pergunta? Não, estou acompanhando. Beleza. Nós sabemos que a solução varia com Z desta maneira. Ora, se eu derivar, embora eu não conheça ainda quem é o EX, mas se eu derivar essa função aqui, ó, 2 vezes em relação a Z, o que vai aparecer?
Se eu derivar essa exponencial complexa duas vezes em relação a z, o que é? Vai Qual é o menos resultado? JKZ ao quadrado. Que é igual a menos kz ao quadrado vezes o que eu tinha antes. Então, eu não sei ainda quem é o x, mas eu sei que a derivada em relação a z duas vezes vai dar menos kz ao quadrado vezes ele de novo. Então, por causa dessa propriedade, eu posso reescrever isso daqui desta maneira. Está aqui, ó, k ao quadrado é x, k ao quadrado é x, e aqui, ao invés da derivada dupla, eu troco por isso. Acontece que k ao quadrado menos kz ao quadrado, da equação de separação de variáveis, é kx ao quadrado mais ky ao quadrado. E isso é igual a esse termo daqui. O que eu faço aqui? Eu pego essa expressão e derivo em relação a y. E foi o que eu fiz aqui. Então, repara. Uma vez conhecido o HZ, que a gente não resolveu, porque a gente não aplicou as condições de contorno, mas o EX vai sair imediatamente. É só passar isso daqui para o outro lado. Então, o EX sai dessa expressão. Aí você faz algo parecido para o EY. No caso do EY, essa é a expressão. Ó. Aqui em cima acontece a mesma coisa, então no final fica kx ao quadrado mais ky ao quadrado vezes EY. E aqui, essencialmente, a diferença é que a derivada parcial do HZ, ao invés de ser em relação a y, é em relação a x. Então, aqui está a derivada em relação a x. Aí eu faço a mesma coisa para o hx. Então, olhando a expressão do hx, do outro lado é isso daqui. Aqui em cima acontece algo análogo ao que aconteceu antes. E aqui embaixo eu tenho que pegar a expressão do hz e derivá-la em relação a x e em relação a y. Aí dá esse negócio aqui, ó. E, finalmente, para o HY. Então, nós temos aqui 4 equações. Na verdade, temos só 2. Porque se você comparar, por exemplo, esta equação daqui, ó, a equação que me dá o hx, repara que essa equação que dá o hx depende da derivada do hz em relação a x. Derivada do hz em relação a x. Vou voltar para trás. Repara que a expressão do EY também depende da derivada do hz em relação a x. Ó. Então, se você comparar esta equação com a outra, você vai ver que existe uma relação entre o EX, o EY e o HX. Existe uma relação entre o EY e o HX. E, de maneira análoga, existe uma relação entre o EX e o HY. Então, se você pegar essas 4 expressões, estas duas mais estas duas, você vai ver que essa relação é verdadeira. A relação entre hx, EX e HY, a razão entre eles, que é igual ao negativo da razão entre EY e HX, é dado por ômega vezes μ dividido por Kz. Ômega vezes μ dividido por Kz. E como é uma razão entre campo elétrico e campo magnético, isso tem unidade de impedância, de ohms. Então, por causa disso, essa expressão aqui, ó, é conhecida como a impedância característica da solução TE. De maneira que a gente não precisa se preocupar com o campo magnético, já que eles estão relacionados ao campo elétrico. Então, a gente só precisa, na hora de resolver o problema, nos preocuparmos com as componentes. No caso aqui, só tem a componente EX e EY. O campo magnético, a componente transversa do campo magnético, está associada à componente transversa do campo elétrico através da impedância característica
daquela solução. Repare que isso é muito parecido com o que a gente viu antes com a solução TEM. Por exemplo, na linha de transmissão, nós tínhamos a impedância característica da linha de transmissão. Aqui nós não temos a impedância característica do guia, mas sim daquela solução TE particular. E isso pode nos levar a montar um circuito equivalente, como a gente tinha feito antes com a linha de transmissão. Só que nós não vamos entrar nessa seara. A gente não vai estudar o guia utilizando conceitos de circuito, tá? Então, vamos trabalhar aqui com campo elétrico e magnético. Mas, de qualquer maneira, essa relação é uma relação interessante. Vamos guardá-la aqui, ó, no bolso. Alguma pergunta? Não, tá ok. Então, esse ZTE é definido como a impedância característica do modo TE do guia retangular, né? Outros guias poderão ter relações diferentes dessa daqui. Terão relações diferentes dessa daqui, mas não deixam de ter a sua impedância característica. Para cada modo. Repara que cada modo tem um KZ diferente, já que o KZ depende de Kx e de KY. Então, a impedância não é a mesma para todos os modos TE. Cada modo TE tem a sua impedância. Então, a gente não fala em impedância característica do guia, como a gente falou antes da linha de transmissão. É a impedância característica do modo, que cada modo tem o seu KZ. Bom, para finalizar, agora aplicar as condições de contorno e achar os coeficientes, que a gente ainda não achou. Então, se você comparar com as suas notas de aula, você vai ver que eu fiz uma modificação. Antes eu colocava tudo numa transparência só. Mas como agora a aula é remota, eu ia ter que ficar voltando para frente e para trás, para frente e para trás. Então eu quebrei um slide em 2. Você não perdeu informação nenhuma, tá? Não fica preocupado. É só para ajudar, né, nesse momento aqui. Então, o que eu fiz aqui, eu repeti as equações anteriores, ó. Eu já repeti aqui a expressão do EX, passando o Kx ao quadrado mais o KY ao quadrado para o denominador. Ó. Então, aqui está a expressão do EX, a expressão do EY, e como o HX e o HY estão relacionados às componentes transversas do campo elétrico através da impedância, eu já coloquei essas equações aqui, ó. Embora a gente não precise delas, mas eu acabei repetindo as duas aqui, ó. Eu vou precisar desses caras aqui. Porque as condições de contorno, neste caso particular, como as paredes são condutoras elétricas perfeitas, é a componente tangencial de campo elétrico igual a zero naquela parede. E as componentes de campo elétrico que eu tenho para a solução TE são o EX e o EY, já que o EZ é zero por definição. E eu preciso das duas aqui, ó, porque uma delas vai ser tangente dependendo da parede onde eu for aplicar a condição de contorno. Então, vamos começar, por exemplo, na parede em x igual a zero. Parede em x igual a zero, ó, é essa daqui. Essa é a parede em x igual a zero. Olha para a figura e me diga quais são as componentes tangenciais paralelas a este plano, a esta parede. Do campo elétrico. Quais são as componentes tangenciais do campo elétrico nesta parede aqui? Oi? X é Z. Não. É Y e Z. Isso, é Y e Z. Se você tiver dúvida, é só perguntar assim, qual é a componente normal à parede? Qual é a componente normal? Pronto. Uhum. As tangenciais são as que sobraram, beleza? Então, as tangenciais são aquelas que não são normais à parede. Então, no nosso caso, nesta parede, é o EY e o EZ. Mas como a solução é TE, o EZ já é zero. Então, esse a gente não precisa se preocupar. A gente só precisa se preocupar com esse, ó. E aí vem o motivo da gente poder aplicar separação de variáveis, ó. Independente do Y e do Z,
A condição de contorno vai ser atendida por este termo, que veio da derivada da função fx. Ó. Aí você faz x igual a zero. Quando x for igual a zero, quanto vale o seno? 0. Beleza, foi embora. E quanto vale o cosseno? 1. Ou seja, esse cara fica. Quando x é igual a zero, esse cara fica. Mas ele não pode ficar, porque esse bicho aqui tem que ser zero. Logo, qual é a conclusão que você chega quando aplica a primeira condição de contorno? Bx é 0. Bx é zero. Ou seja, só fica esse bichinho aqui. Então, repara, uma condição de contorno me deu a relação entre AX e BX, que nesse caso particular é BX é zero. O AX continua. Você passa para fora, é uma constante. Esse AX vai depender da fonte que gera o campo, vai ficar indeterminado. Se você aumentar a potência, aumenta a amplitude do modo. Alguma pergunta? Por enquanto? Não. Então, repara, como o BX deu zero, só ficou esse termo aqui, ó. Beleza? Só ficou esse termo. Esse termo não sumiu. Próxima condição de contorno. Eu vou para a parede em x igual a A. Lembrando que A é essa dimensão relativa à direção x. E B é a dimensão relativa à direção y. Então agora eu vou para a parede em x igual a A. Essa daqui, ó. Quais são as componentes tangenciais do campo elétrico sobre esta parede? Y e Z. De novo, é y e é z. Mas é z é zero, porque o modo é TE. Então, mais uma vez, eu só preciso me preocupar com esse cara. Quando x é igual a A, esse cara tem que ser zero. Logo, seno de kx vezes A tem que ser zero. Ou seja, o argumento desse seno tem que ser um múltiplo de π. E, consequentemente, dessa maneira, eu acho os autovalores kx. Os kx são múltiplos de π sobre A. Pode ser zero, porque, em princípio, fazer o kx igual a zero não me dá solução trivial. Se você olhar para as equações, se o kx for zero, esse termo fica. Isso aqui dá zero, mas esse termo fica. Então, pode ser m igual a zero, m igual a 1, enfim, até infinito. Alguma pergunta? Não, tá ok. Beleza? Cada múltiplo é uma oscilação. Ó. Nenhuma oscilação. Opa, deixa eu colocar a bateria. M igual a zero significa, ó, esta solução não depende de x. Ou melhor, é isso, de x. M igual a 1 fala assim, ó, existe uma oscilação, ou metade de oscilação, entre uma parede e outra. E por aí vai. Diferentes oscilações, diferentes quantidades de oscilações, uma solução, um modo diferente. Você deve ter visto isso já em matéria de física, né? Vibração, ou matemática, depende do curso. Só que aqui você está vendo em 3 dimensões. Um modo dentro de um guia. E aí a gente vai repetir basicamente a mesma coisa, só que agora para as demais paredes. Então a próxima condição de contorno é aqui em y igual a zero. Nesta parede de baixo, quais são as componentes tangenciais do campo elétrico? Desculpa, professor, eu perdi. Nessa parede aqui embaixo, em y igual a zero, quais são as componentes tangenciais? X e Z. X e Z. O EZ já é zero. Então, a gente só precisa se preocupar agora com essa aqui de cima. Ó. E isso daqui tem que dar zero quando y for igual a zero. Quando y for igual a zero, esse seno dá zero, isso aqui some. Mas esse BY fica. Então, esta condição de contorno em y igual a zero nos diz que BY tem que ser zero.
Ou seja, vai ficar só esse termo aqui. E aí, na última parede, a gente, por motivos semelhantes ao anterior, chegamos à conclusão que esse KY tem que ser um múltiplo de π sobre B. Para não confundir a ordem do Kx com a ordem do KY, para o Kx vamos usar a letra M e para o KY vamos usar a letra N, só para não confundir um com o outro, tá? Agora, observe o seguinte. Pelos mesmos motivos ditos anteriormente, o KY pode ser zero. Mas o KY e o Kx não podem ser simultaneamente nulos. Porque, olha só, se o Kx, está vendo aqui, ó, Kx, e o KY forem simultaneamente nulos, o que acontece? Pera, KY. KY, ó, aqui em cima, KY Uhum. e Kx. X. Se eles forem simultaneamente nulos, o que acontece? A solução é TM. A solução até M não é zero. Solução trivial, não tem campo. Até porque esse Sim. guia não suporta a solução TM. Aham. Então, o modo TE00 não existe. Então, o M pode ser zero, ou seja, Kx pode ser nulo. Uhum. KY pode ser nulo, mas Mas não não simultaneamente. Exatamente. Então, observe que a solução com M igual a N, ambos iguais a zero, fornece solução trivial e será excluída. Essa seria a solução TM, caso Que não existe. que não existe nessa situação, ela não é suportada. Quando você resolve as equações, automaticamente você vê que aquilo é absurdo. Tá? Então, solução trivial, ela é excluída. Então, o Kx pode ser nulo, o Ky pode ser nulo, mas não ambos simultaneamente nulos. E aí, ó, nós achamos, a menos de uma amplitude, as soluções estão obtidas, resolvidas. Basta agora você substituir esses resultados aqui dentro e você tem o campo eletromagnético dessas soluções, desses modos TE. E aí, para identificar cada modo TE, a gente vai usar o par MN. MN, dependendo do valor do Kx e do Ky. Então, aqui estão as expressões. A componente Z do campo magnético, a componente X e Y no campo elétrico, e, através da impedância característica do modo, as componentes X e Y do H. E a menos de uma amplitude, que eu defini como HMN, você tem a definição dos seus modos. Todos multiplicados aqui pela exponencial, com a sua constante de propagação K índice Z, que no presente caso é dado por essa expressão. Então, repare, cada par, cada modo MN vai ter um KZ diferente. Na próxima aula, vamos ver a consequência disso daqui nas características de propagação dessa solução TE. Então, como já foi dito antes, o modo TE com M e N nulos é excluído por não ser solução do problema, né? Nos dá uma solução trivial, não é a solução do problema. Alguma pergunta? Não, tá ok. Beleza? Então, para terminar a aula e deixar os comentários, né? O estudo dessa constância de propagação para a próxima semana, vamos agora repetir tudo de novo, só que para a solução TM. Então, repara, é chato, mas não é difícil, é só fazer com calma. Então, para a solução TM, agora muda. Quem é nulo é o HZ, e o EZ que vai ser dado pela combinação do f de x vezes f de y vezes f de z. Repare que eu estou usando os mesmos símbolos, AX, BX, KX, KY,
mas são outras soluções. Os valores, em princípio, podem ser outros, tá? Eu estou usando os mesmos símbolos para não ficar, enfim, colocando muita letra aqui. E aí, basicamente, a gente vai repetir tudo de novo. Vai ter a equação para a componente x do campo elétrico. Só que agora, quem é nulo é o Hz. Então, do lado direito da equação, o Hz sumiu e ficou só o termo que depende do EZ. E, consequentemente, a equação no final vai ser diferente daquela da solução TE. Não é a mesma. Então, a solução vai ser diferente. E isso daqui, ó, depois que eu passar esse termo para o denominador do outro lado, vai nos dar o EX em função da derivada do EZ. Parecido para o EY. Parecido para o HX e para o HY. Estou andando mais rápido, que essencialmente é o que a gente falou antes. E repare, se você comparar as expressões que aparecem aqui para o HX, que depende da derivada de EZ em relação a Y, você vai ver que ela está relacionada com a componente AY, que depende também da derivada do EZ em relação a Y. Então, se você comparar estas duas equações com essas outras duas equações, você vai ver que, como antes, as componentes transversas do campo elétrico estão relacionadas com as componentes transversas do campo magnético. Mas a relação é diferente. Se você olhar lá atrás deu ômega vezes mi dividido por Kz. Aqui é Kz dividido por ômega vezes epsilon. É uma relação diferente, mas é uma relação. E ela é definida como impedância característica, só que agora da solução TM. Então, a solução TM, o modo TM, tem uma impedância característica, que é diferente da impedância característica da solução TE. Mas, de qualquer maneira, o resultado é o mesmo, né? Existe uma relação entre o EX e o HY, e entre o EY e o HX. E essa relação é a impedância característica do modo. Cada modo tem o seu Kz, cada modo tem a sua impedância característica. Alguma pergunta? Não, tá ok. Beleza? E aí, ó, nós vamos pegar as expressões anteriores do EX, do EY e do EZ, porque agora o EZ não é nulo, junto com as expressões do HX e o HY dados por essa relação, é o que eu vou colocar no topo dessa transparência, que como na outra eu quebrei em duas, porque agora, como a aula é remota, estou tentando evitar de ficar indo e voltando, né? Indo e voltando. Em sala de aula tem o quadro branco para a gente escrever. Aqui poderíamos ter também, mas complica um pouco mais, tá? E aí a ideia é rigorosamente a mesma. Vamos aplicar as condições de contorno, começando de novo pela parede em x igual a zero. Então repare que a condição de contorno é a mesma da solução TE, isso não muda. O que mudou foram essas expressões aqui, ó. Por isso que o resultado vai ser um pouco diferente. Mas as condições de contorno são as mesmas. Quais são as componentes tangenciais do campo elétrico nessa parede em x igual a zero? Y e Z. É Y e é Z. Então, é Y e é Z tem que ser nulos em x igual a zero. Aí você já fica preocupado. Puxa vida, agora são duas componentes de campo. Mas repara, tanto é Y como é Z possuem a mesma variação em x. Ou seja, o que você fizer para um vale para o outro. Lógico que tinha que ser isso, porque senão alguma coisa estaria errada, né?
A gente teria feito alguma coisa errada, a gente teria que voltar lá para o início da aula e ver o que a gente errou. Como a gente, por enquanto, não errou nada, é óbvio que o que você fizer para um vai valer para o outro. Tem que ser assim. A gente não cometeu nenhum erro grave teórico. Bom, fazendo x igual a zero, repara, este termo some, mas este fica. Vai dar 1. Ou seja, vai dar AX. Vai dar AX. Como o EY e o EZ tem que ser nulos, o AX tem que ser igual a zero. O AX é igual a zero, consequentemente sobrou o seno. Sobrou o seno. Próxima parede. Agora, essa daqui, ó, em x igual a A. Em x igual a A, como sobrou o seno, seno de kx vezes A tem que ser zero. Consequentemente, novamente, o kx tem que ser um múltiplo de π sobre A. Mas cuidado. Agora, ó, EZ é proporcional a seno de kx. O que vai acontecer se o kx for zero? Hein, Kaique? Desculpa se o kx... O que vai acontecer se o kx for zero? Da solução trivial. Então, agora, diferentemente da solução TE, o kx não pode ser zero. Uhum. Então, isso é uma diferença importante, é uma diferença em relação às soluções TE. Kx não pode ser nulo. Então, o M, no nosso caso, começa em 1, depois vai para 2, 3, até o infinito. Próxima parede em y igual a zero, essa aqui de baixo. Ó. Quais são as componentes tangenciais nessa parede aqui embaixo? Z e X. É Z e é X. Aí a gente olha, felizmente, ó, tanto o EZ como o EX tem o mesmo comportamento em relação a Y, como tinha que ser. Senão alguma coisa estaria errada. Seno some quando y é igual a zero. Fica o AY. Consequentemente, essa condição de contorno nos diz que o AY tem que ser zero. E aí, finalmente, na última parede, nós chegamos à conclusão que o KY tem que ser um múltiplo de π sobre B. E, mais uma vez, para distinguir o Kx do KY, a gente vai usar o contador para o Kx, a letra M, e para o KY, a letra N, da mesma maneira como fizemos para a solução TE. E, mais uma vez, por causa do seno, que aparece aqui, KY nulo também te dá a solução trivial. E ele é retirado aqui da definição do modo. Ou seja, modos TM não podem ter nem o Kx, nem o KY nulos. Só a solução TE pode ter um deles nulo. A solução TM não pode ter nenhum deles nulo. Então, soluções com M igual a zero ou N igual a zero são excluídas por serem soluções triviais. Elas não existem, não satisfazem as condições de contorno. E aí, se você substituir estes resultados aqui em cima, você vai chegar nas expressões dos campos para os modos TM. A componente é Z, componente HX, componente HY e as componentes EY e EX em função das demais e da impedância característica desse modo TM. E, mais uma vez, temos a constante de propagação Kz, que, por acaso, tem a mesma forma, a mesma expressão da solução TE. Ó.
Ainda bem, porque assim dá para estudar todas as duas de uma única forma. Só que aqui, ó, nem o M nem o N podem ser nulos. Alguma pergunta? Não, tá ok. Beleza? Então, na próxima aula a gente vai prosseguir, mas eu quero deixar algo para você meditar até a próxima aula, para preparar o que vem pela frente, tá? Nada muito complicado. Você já estudou os efeitos do comportamento da constante de propagação K, tanto na propagação da onda plana uniforme, como na propagação da solução TEM em linhas de transmissão. E você viu que, se o meio tiver perdas, essa constante de propagação ela tem um valor complexo. A gente definiu K como sendo beta menos J alfa. E o alfa está associado ao quê? Atenuação. Atenuação, exatamente. Enquanto que o beta está associado ao quê? Fase. Fase propagação. Uhum. Beleza? Se a constante de propagação for puramente real, significa que o seu modo propaga sem perda nenhuma, sem atenuação nenhuma, perdão. Agora, e se a constante de propagação for puramente imaginária? Não propaga? Não propaga. É um modo que a gente chama de solução evanescente, beleza? Uhum. Só que isso, quando a solução era TEM, isso não acontecia, porque na solução TM a constante de propagação é K, ômega, ômega raiz de μ. Então, ou ela era puramente real, ou ela era complexa, né? Caso particular, o ômega é igual a zero, mas isso está fora do escopo. A gente não está estudando aqui eletrostática, é eletrodinâmica. Mas agora a constante de propagação não é mais K, é Kz. E, por exemplo, vamos pegar os modos TM, onde o M e o N não podem ser nulos. A e B são as dimensões do guia. Então, isto daqui tem um certo valor. Isto tem um certo valor. E esse valor é negativo. Então, isso tem um certo valor negativo. E mais, é real. M é real, π é real, A. Então, isso tem um valor real. Menos 30, menos 1000, isso tem algum valor. Para cada modo. Para cada modo, isso tem um valor diferente. Porque para cada modo, o M e o N estão fixos, o A e o B estão fixos, então para cada modo isso tem um valor. Beleza? O dielétrico você escolhe. Geralmente nesses guias eles são preenchidos com ar, com vácuo, enfim. Então o μ e o epsilon você também conhece. E aí você começa a... Você tem lá um transmissor, utilizando lá um guiazinho, uma anteninha, você começa a colocar energia dentro, energia eletromagnética dentro desse guia, com uma certa frequência. Aí você começa com uma frequência baixinha. Baixinha. Ômega quase zero, uma frequência bem baixinha. O que você acha que vai acontecer com o argumento dessa raiz quadrada? Vai ser puramente. Negativo. Sim. E aí, raiz quadrada de um número negativo dá o quê? Complexo. Imaginário. Puro. Puramente imaginário. Kz puramente imaginário. Logo, o que acontece com aquele modo? Não propaga. Não propaga. Beleza? Isso não acontecia com a solução TM. Não acontecia. Acontece agora. Aí você vai aumentando a frequência, vai aumentando a frequência, vai aumentando a frequência, vai aumentando a frequência. Vai ter uma frequência que vai fazer com que esse argumento da raiz quadrada seja o quê? Zero. Zero. E a partir dessa frequência mágica, o que passa a acontecer com o Kz? Na medida em que você aumenta a frequência? Aí ele passa a ser
puramente... Não, ele vai ser complexo. Vai ser complexo se o epsilon for complexo. Sim. Uhum. Mas vamos supor que o dielétrico seja ideal, vácuo. O que vai acontecer? Puramente real. Puramente real. O que você falou é correto. Da maneira mais geral, o KZ não vai ser puramente real. Uhum. E sempre, por causa das perdas, sempre haverá um resíduo na parte imaginária. Mas, por enquanto, vamos pensar a situação ideal. O condutor é perfeito, o dielétrico é ideal, de maneira que, depois dessa frequência mágica, o KZ, que antes era puramente imaginário, passa a ser puramente real. A partir dessa frequência, o modo passa a propagar. E cada modo tem a sua frequência especial. Essa frequência é chamada a frequência de corte. Ou seja, o modo, na situação ideal, guia sem perdas, o modo só pode propagar se a frequência de operação, a frequência com a qual ele foi excitado, for acima da frequência de corte daquele modo. Caso contrário, o modo é excitado dentro do guia, mas ele não propaga. Ele só contribui para a potência reativa, que fica acumulada em volta da fonte e não anda dentro do guia. Ou seja, é deficiência no projeto. Você está gastando energia à toa. Tá? Então, isso é uma coisa importante que vai nos ajudar a explicar como funciona o guia e em que situações ele vai ser mais prático ou ele pode ser utilizado ao invés do cabo coaxial. A operação de um guia de onda é diferente por causa dessa característica. Ela é diferente, por exemplo, daquela operação do modo TEM dentro de um cabo coaxial. No cabo coaxial não tem, se ele não tiver perdas, né? Não tem essa frequência de corte. A solução TEM não tem frequência de corte. Isso é algo que está aparecendo pela primeira vez aqui no curso e a gente vai estudar isso a partir da próxima aula. Alguma pergunta? Não, tá ok. Beleza, Kaique? Então, vou parar aqui de gravar.